Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como criar um CRUD simples usando CDSView e BOPF. Como o foco desse vídeo é o CRUD em si, eu não vou explicar em detalhes o que é o BOPF, mas em resumo, BOPF é um framework de objetos de negócio. Então lá você pode cadastrar os seus objetos, por exemplo, uma ordem de venda. A ordem de venda tem o cabeçalho da ordem. Então lá no BOPF isso vai ser um nó, tá? E esse nó você pode ter vários níveis. Então, o primeiro nível seria o cabeçalho da ordem. Dentro desse nó vai ter os itens da ordem. Aí dentro dos itens você pode cadastrar as condições do item e assim por diante, tá? E cada nó ele pode ter uma série de entidades. Por exemplo, pode ter validações para você ver se, sei lá, um campo está preenchido corretamente. Pode ter determinações, que seria atribuir um valor a algum campo, por exemplo, gerar um ID automaticamente ou atribuir um status, tá? De acordo com alguma regra de negócio, esse tipo de coisa. O primeiro passo para a gente criar o nosso CRUD é criar uma tabela no banco de dados. Então vamos lá. Já estou no Eclipse logado. Eu vou abrir aqui o meu pacote. Na parte do dicionário, eu vou criar uma nova tabela. Então, clico com direito, nova tabela. Esse CRUD vai ser CRUD de chamados, tá? Então vai ser Z chamado. Descrição chamado. Próximo. Vou chegar nessa request. Próximo. E finalizo. Beleza. Aqui na manutenção de dados, a gente vai mudar para permitir a manutenção lá na EC16, tá? Porque a gente vai precisar criar um registro manualmente depois. Então a primeira coluna vai ser o mandante, vai ser chave. A segunda vai ser o chamado ID, tá? Que vai ser um número. Então vai ser int4, tá? Depois a gente pode ter o assunto do chamado. Vai ser char 60. Depois vai ter a descrição do chamado, abap.char255. Vai ter o ID do solicitante, solicitante ID, vai ser o número. E um status, tá? Depois, se vocês quiserem criar mais campos, tá? Na sua entidade, fica à vontade. abap.char1. Beleza? Então, essa vai ser a nossa tabela. Vamos ativar. Deixa eu ativar aqui pela barrinha. Pronto, tabela criada e ativada. O próximo passo é criar uma CDSView que vai usar a nossa tabela de chamados. Então vou aqui na Core Data Services, Data Definitions, vou criar uma nova Data Definition. VDD chamado, dados de chamado, avança essa request e vai ser uma Define View. Beleza. View do dicionário, ZV underline chamado. Aqui a gente vai usar dados da tabela Z chamado. Vamos puxar todos os campos, exceto o mandante, tá? Vamos salvar e ativar. Agora eu vou colar aqui algumas anotações para ele criar o objeto lá na BOPF e para publicar o serviço OData referente a essa CDSView. Então vou colar aqui. Aqui a gente tem a anotação para definir que é um objeto de negócio, que vai habilitar a criação, remoção e atualização do objeto, definir a chave do objeto, que no nosso caso aqui é o chamado ID. Inclusive eu tenho que definir como chave aqui, ó. Coloca um key aqui, tá? Então vamos lá, vamos preencher aqui então, ó, a tabela onde ele vai gravar e consultar as informações. No caso vai ser Z chamado. Qual que é a nossa chave? Chamado ID. Então, vamos colocar aqui nesses dois campos, tá? E aqui a gente está definindo que vai ser publicado o serviço OData, tá?
Vamos salvar e ativar novamente. Pronto, CDS View ativada. Sobre essas anotações do Object Model, eu vou abrir aqui a documentação e também vou colocar na descrição do vídeo para vocês entenderem o que cada anotação dessa faz. Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu tenho aqui então as anotações do Object Model, né? Ele explica como você vai usar cada anotação dessa, né? Tem o nome da anotação aqui e o que significa, né? Com alguns exemplos aqui também, ó, de valores e tudo mais, tá? Então vou deixar na descrição do vídeo também. Agora a gente tem que criar um serviço OData a partir daquela CDS View. Para isso, a gente vai nessa transação, tá? Que eu vou deixar na descrição do vídeo também. Então vamos lá. Clique aqui em adicionar serviço. Você vai deixar aqui no System Alias local, vai clicar em Get Services, para ele trazer essa lista. Você vai no final da lista, porque é um serviço Z, né? ZDD underline chamado underline CDS, seleciona aqui a linha, clica em adicionar serviços selecionados, ele vai abrir essa tela, pode especificar aqui um pacote, né? No caso ali vai ser Z, CDS. Você pode escolher o pacote que você quiser ou deixar como objeto local mesmo. Dá um OK. Aqui está pedindo a request. Vamos dar OK aqui. Beleza, ó, serviço criado. ZDD underline chamado underline CDS. Vamos voltar aqui nessa lista. E aqui no final a gente já consegue encontrar o serviço aqui, ó. Para testar o serviço, você clica aqui no nome e depois você pode testar tanto no SAP Gateway Client como no navegador. Agora a gente vai criar uma validação para não aceitar que ninguém informe um chamado sem o assunto, tá? Com o assunto vazio. Mas você pode fazer outros tipos de validação no mesmo lugar, tá? Então a transação que a gente vai usar é a BOBX, que é a transação onde você cria e modifica o seu objeto de negócio, tá? Então aqui, se você abrir aqui Home, Business Objects, vai ter um ZDD underline chamado. É o mesmo nome da nossa CDS View, tá? Ele já cria aqui o objeto para a gente. Vou dar 2 cliques. Vou alternar para modificação, tá? E a gente vai abrir aqui esse Node Elements e vai abrir esse nó aqui, que é o nó principal, né? A gente só tem esse nó nesse caso, tá? Porque a CDS View gera dessa forma. Então aqui, nessa parte de validações, a gente vai criar a nossa validação. Então clica com o direito, Create Validation, Consistency Validation. Aqui você vai preencher o nome da validação, vai ser validação mesmo. Pode informar uma descrição. E aqui no campo Classe Interface, você vai informar uma classe que vai fazer a validação para a gente. No caso, vai ser ZCL underline chamado underline validação. Aqui na aba Trigger Conditions, você vai expandir essa parte e vai marcar o ZDD underline chamado. Pode desmarcar aqui o delete, que não precisa, e é só salvar. Salvando a validação, a gente precisa criar a classe que vai fazer a validação de fato. Então, dê duplo clique aqui no nome da classe. Sim. Ele já encaminha aqui para EC24, herdando da classe que precisa ser dada, essa aqui. Já puxa aqui a interface e tudo mais. E o único método que a gente vai mexer é no execute, tá? Então, entre no método. E eu vou colocar aqui a implementação, modelo que eu tenho, e a gente vai modificar e eu vou explicando o que ela faz, tá? Copiei a implementação base que eu tenho aqui, vou colar e eu vou explicando o que ela faz. Beleza. Aqui então estou limpando alguns atributos aqui de saída, tá? E a gente vai declarar aqui um tipo de tabela para a gente carregar as informações que a gente precisa, tá? Onde que a gente vai puxar esse tipo? Lá da transação BOBX. Vamos voltar para lá e eu vou mostrar algumas informações que a gente vai usar. Aqui na transação BOBX, você pode localizar o seu objeto de negócio
que no nosso caso é ZDD underline chamado. A gente vai entrar nele. E se você der duplo clique aqui no ZDD chamado, ele vai te mostrar que ele cria uma interface que tem algumas constantes, tá? Que são utilizadas no processo do framework. A gente pode entrar aqui e ver o que ela tem. Tem esses dados que ele cria para você. E se você entrar no Node Elements e clicando aqui nesse nó, o ZDD chamado, você tem acesso a outras informações. Por exemplo, esse Data Structure é uma estrutura que ele cria com base nos campos da nossa tabela CDS View, chamada ID, assunto, descrição, tudo mais. Aqui ele está falando que é gerado. Aqui tem uma estrutura combinada que tem os mesmos campos, né, da sua estrutura principal ali, só que com alguns campos a mais, tá? O que é esse campo key, parent key, root key? São campos que são usados no framework, tá, pessoal? Todo objeto aqui, ele tem esses campos padrões, tá? Isso aqui é o framework que cria. E tem aqui um tipo de tabela, tá, que ele cria usando essa estrutura aqui, da estrutura combinada, tá? Então é só para mostrar para vocês que tem algumas estruturas e tipos de tabela que ele utiliza, tá? Nesse framework do BOPF. Aqui também está referenciada o nome da tabela, tá? Que ele está linkado, no caso Z chamado. Agora a gente vai voltar lá para a parte de validação. Continuando a nossa validação, a gente precisa criar uma tabela interna daquela estrutura combinada que a gente viu lá na transação BOBX, que é aquela estrutura que tem, além dos campos da nossa tabela, tem os campos do framework, que é aquele campo key, parent key e root key, tá? Que é utilizado no framework aqui do BOPF, tá? Então aqui está nesse padrão, ó, ZTDD e o nome da sua tabela sem o Z. Como a nossa tabela é Z chamado, vai ficar aqui no final chamado, tá? Então temos a nossa tabela interna e a gente vai chamar esse método retrieve para ele ler os dados a partir aqui das chaves, tá? Já está tudo certinho aqui. Você só vai mudar o nome da sua interface de constantes que você vai pegar lá na transação BOBX, tá? No caso, está nesse padrão ZIF underline DD underline o nome da sua tabela sem o Z underline C. Então aqui a gente vai trocar para chamado, tá? Aqui no final você vai mudar de ZDD, coloca também o nome da sua tabela, no nosso caso é chamado, e vai colocar aqui o campo que você quer usar para fazer a validação. No nosso caso, eu vou usar o assunto, tá? Eu quero validar se o assunto está preenchido ou não. Então, vou colocar dessa forma. E lembrando que isso aqui é uma tabela, tá, pessoal? Então, você pode passar mais campos. Nesse caso aqui, eu vou fazer mais simples usando um campo só, tá? Beleza, ele vai retornar os dados aqui nessa LTData, que é aquele tipo de tabela da nossa estrutura combinada. Aqui eu estou pegando um objeto para a gente dar mensagens, tá? Esse EOMessage, que vai chamar dessa forma. Estou colocando aqui, já inicializando uma classe de mensagem. Você pode criar uma classe de mensagem ou pegar uma qualquer aqui standard, tá? Eu peguei uma qualquer. E aqui a gente vai dar um loop para passar nas informações, tá? Em cada registro. Aqui no BOPF, um registro, tipo de uma tabela de banco, ele é considerado como instância, tá? Então você vai ver esse termo quando você estiver usando o BOPF. Então aqui a gente tem que verificar, fazer a nossa validação, né? Como eu quero verificar se o assunto está vazio, vou usar o campo assunto. Então se o assunto está vazio, eu vou ter que dar uma mensagem de erro, certo? Então vou colocar aqui nesse campo MSGV1 a minha validação. No caso vai ser assunto vazio, tá? E depois a gente vai adicionar essa mensagem chamando esse método aqui, ó, addMessage, passando essa estrutura preenchida com a mensagem aqui e a classe de mensagem também, tá, pessoal? Tem aqui a classe de mensagem, o número da mensagem e o tipo da mensagem, no caso é um erro, tá? Isso aqui é o que vai aparecer lá quando você executar, né, uma chamada para cadastrar alguma coisa
e ele vai validar e retornar essa mensagem, tá? Aqui você tem que trocar, né? ZIF underline DD underline chamado, que é aquela interface de constantes, tá? E vai mudando aqui para o seu objeto de negócio. Aqui, ó, VDD chamado e aqui o campo é assunto, tá? Aqui não precisa mudar mais nada, tá? Mas você pode usar esse método como padrão para fazer outras validações. Vamos ativar. Ativa tudo. Pronto, a nossa validação está criada. Agora a gente vai criar uma determinação. Para que serve uma determinação? Vamos supor que eu não quero passar o ID do chamado. Eu quero que ele fique sempre com o próximo número disponível. Eu posso colocar um código para ser executado quando eu for criar um chamado. Então a gente pode fazer isso lá na determinação. Aonde eu crio a determinação? A gente vai lá na transação BOBX. Eu vou abrir aqui o meu objeto de negócio. No nosso caso é ZDD chamado. Vou alternar para o modo de modificação. Abra aqui Node Elements. Vamos expandir aqui esse nó também. E você vai aqui na parte de Determinations, tá? Tem aqui já uma determinação, mas a gente não vai usar. A gente vai criar uma nossa. Então clica com direito, Create Determination. Você vai dar um nome para sua determinação. No caso aqui, como eu vou setar o ID do chamado, pode colocar aqui set chamado ID, por exemplo. Pode dar uma descrição, seta o ID do chamado automaticamente. E aqui na classe interface, a gente vai informar o nome da classe que vai fazer essa atribuição do ID de chamado. Então, vou colocar aqui vcl underline chamado underline set ID, tá? Aqui na aba Trigger Conditions, você vai expandir, vai marcar aqui ZDD chamado, vai marcar aqui Create, tá? Porque a gente quer que faça isso somente nesse evento, né? Vamos dizer, quando eu estiver criando, né? Abra aqui a parte dos atributos, pode marcar o ID do chamado, tá? Vamos nessa abinha aqui, Evaluation Time Points, expanda, e você vai marcar somente esse flag aqui, ó, o During Save, tá? Então ele é antes de escrever os dados aqui, tá? Aqui nessa última abinha não precisa mexer. Agora é só salvar. E agora a gente precisa criar a classe que vai atribuir o ID. Então, para criar, você vai dar duplo clique aqui no nome da classe. Sim. Escolhe o pacote. Request. Pronto, ele já encaminha aqui para a transação SC24. Já herdando aqui da classe que precisa ser herdada, né? Do framework. Com a interface aqui da determinação. E o único método que a gente vai mexer é no método execute, tá? Então entre nesse método. E eu vou pegar aqui a implementação padrão que eu tenho que a gente vai modificar. Eu vou colar a implementação padrão e a gente vai modificar para se adequar ao chamado. Então aqui, novamente, eu tenho uma tabela interna que vai usar aquela estrutura combinada. Então fica ZTDD chamado. Tá? Eu tenho aqui um campo para armazenar o ID do chamado, então vou puxar aqui da estrutura que já está criada, ZFDD chamado, por exemplo, e vou usar o campo chamado ID. Nesse método, ele consulta, ele carrega as informações dos chamados que eu estou criando, né, que está passando aqui, ele vai jogar tudo nessa tabela, lt_data. Depois no debug a gente vai ver o que está passando aqui, tá? Aqui eu estou pegando o último ID de chamado, então vou modificar aqui o nome da tabela, vChamado, e o campo é chamado ID. Então a gente vai pegar o número máximo que tem do campo chamado ID que tem nessa tabela, tá? E eu vou jogar aqui nessa variável. Aqui eu estou verificando, né? Se ele encontrou alguma coisa, ele vai somar 1 no ID de chamado, e se não encontrou, ele vai começar do 1. Você também pode simplificar aqui, deixando dessa forma, porque se não tiver nenhum chamado na tabela, esse campo aqui vai ficar zerado. E se você somar 1, vai começar do 1, tá?
Pode ficar dessa forma também. Aqui a gente vai fazer um loop nos chamados que estão passando aqui. E se tiver algum chamado com ID zerado, vamos modificar aqui também. Então, se tiver algum chamado sem nenhum número aqui no chamado ID, a gente quer atribuir o próximo número disponível. Então, a gente só vai mexer nesses chamados aqui, que estão zerados, tá? Aí a gente vai modificar, então, o ID do chamado, que estiver zerado, então, chamado ID. Vai receber aqui o último ID de chamado mais um, certo? E a gente tem que chamar esse método para modificar o ID do chamado. Então, aqui não vai mudar, você só vai mudar aqui embaixo, ó, naquela interface que é criada automaticamente. Então, fica ZIF, underline DD, underline chamado, underline S. Vai modificar aqui também, ZDD chamado. E você vai passar o nome do campo que você está modificando. No caso, chamado ID. Tá? Beleza. Depois que a gente modifica, a gente tem que somar um aqui, porque se tiver outro chamado, você tem que aumentar um número, certo? Para não ficar igual. Então, independente do número de chamados que estiver passando aqui, sem ID de chamado, ele vai somando um, tá? Vamos salvar, ativar tudo. Pronto, a nossa lógica está feita. Agora que a gente já criou a nossa validação e a determinação, a gente tem que ativar os objetos do BOPF, tá? Então, para fazer isso, você vai na transação BOBX, vai selecionar o seu objeto de negócio, no nosso caso, ZDD chamado. Aqui, você vai alternar para o modo de modificação. Aí você vai no menu Business Object, vai em Check, Check e Correct. Então, seleciona essa opção. Depois você vai novamente no menu aqui Business Object, Check e Check. Para ele verificar se tem algum problema com os objetos, tá? Não voltou nenhum erro. Agora você vai em Business Object, Check and Generate. Pronto. Não deu nenhum erro. Agora a gente consegue usar os nossos objetos do BOPF. Com o serviço OData criado e com os objetos do BOPF criados, a gente pode testar. Então, para testar, a gente vai acessar o SAP Gateway Client. Então, a transação é essa, tá? Vou colocar na descrição do vídeo também. Então, vamos lá. Aqui, você vai colocar o caminho do seu serviço, tá? E da entidade. No nosso caso, aqui vai mudar para chamado. E aqui a entidade vai ficar ZDD chamado. Você vai mudar aqui para get. Aqui pode apagar se tiver preenchido com alguma coisa. E vai executar. Aqui trouxe, né? Retornou status 200, sem nenhum chamado, porque a gente não cadastrou nada até agora, tá? Então, para começar, a gente vai criar manualmente o primeiro chamado, tá, pessoal? Só para ele trazer aqui um bloco com os dados desse chamado. Porque a gente vai usar isso para cadastrar o chamado, atualizar e tudo mais. Então, vamos lá na transação SC16. Coloca aqui o nome da sua tabela, no nosso caso, Z chamado. Vai clicar aqui no papel para ele criar, né, um chamado. Vou colocar aqui chamado ID 1, assunto, problema no PC. Descrição, o computador está reiniciando, vamos supor. ID do solicitante 1 e o status aqui, vamos supor, chamado aberto. Então, vou salvar. E a gente criou o primeiro chamado. Agora a gente vai voltar lá no SAP Gateway Client e vai consultar novamente. Ó, voltou aqui os dados do primeiro chamado. Tá? O que a gente pode fazer então? A gente está consultando a lista de chamados, no caso aqui só tem um. Se eu quero consultar dados de apenas um chamado, eu tenho que passar o ID do chamado aqui, ó, no finalzinho. Vou passar 1. Então, vou executar novamente.
e voltou os dados do primeiro chamado. Agora, como que eu crio um novo chamado a partir aqui do gateway? Você pode fazer o seguinte. Tá vendo esse botão aqui, ó? Use as request? Ele vai usar esse resultado aqui como dados da requisição, tá? Que você vai passar para a requisição. Então vamos clicar aqui e ele copiou para cá essa informação, tá? Quando a gente vai criar alguma coisa, você vai ter que mudar aqui para post. Na URL não pode passar nenhum ID aqui de chamado, ficaria assim, tá? E a gente vai tirar qualquer referência ao ID de chamado. Por exemplo, aqui, ó, tá passando 1, tem que tirar. Aqui também. Vamos tirar aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tá. Aqui também tem. Beleza. E aqui a gente está passando o ID do chamado. Só que a gente tem a lógica para auto-incrementar esse ID automaticamente, certo? Então você pode passar 0, tá? Porque como esse campo é int, tem que passar um número aqui, tá, pessoal? Então vamos passar 0 aqui. Aí você coloca um assunto, né? Vou colocar aqui teste. Descrição teste 2, por exemplo. Solicitante 2. E chamado, o status vai ficar aberto. Tá? Então se eu executar dessa forma, eu vou criar um chamado. Então vamos testar? Vou executar. E retornou o status 201. Sempre que você está criando alguma coisa, retorna 201 em caso de sucesso, tá? Aqui ele não carrega nada mesmo, tá? Agora vamos conferir lá na tabela se tem um chamado 2 lá, né? Porque o primeiro era 1, então se ele incrementou vai ficar 2. Vamos listar aqui. Pronto, ó. Chamado 2. Então ele incrementou porque ele pegou 1 e somou mais 1, ficou 2. Vamos voltar lá para o client. Agora, como que a gente faz para atualizar um chamado? Eu quero atualizar o 2 mesmo, tá? Como que eu faço? Você vai colocar aqui, pode usar esse botão, né? Use request. Primeiro vamos selecionar o chamado, né? Então volto aqui para get, vou executar e eu quero editar o chamado 2. Então vou executar aqui, outra requisição para somente puxar o 2. Pronto, é esse chamado que eu quero modificar. Vou usar como request. Já está aqui na URL o 2, tá? A gente vai mudar apenas aqui para put. Quando você quer atualizar é put, o método, tá? Aí você pode modificar o chamado 2. Eu quero que teste modificado, tá? Teste 2 modificado. E o status vai ser, sei lá, concluído. C aqui, por exemplo. Vou executar. E quando você atualiza alguma coisa, se fez com sucesso, né, aquela operação, vai voltar ao status 204. Tá? Vamos conferir se ele atualizou mesmo. Vou fazer aqui uma consulta, né? Então, vou fazer um get no chamado 2. E aqui voltou, ó, assunto teste modificado, descrição teste 2 modificado, e o status virou 2. Tá? Então, deu certo a nossa atualização. E a última operação, que seria o delete, basta mudar aqui o método da requisição para delete. Você vai passar essa URL com o ID de chamado, tá? Não precisa passar nada aqui na requisição e é só executar. Quando você deleta com sucesso, volta ao status 204 e vamos conferir, né, se ele conseguiu deletar. Vou fazer uma operação de get, sem especificar número de chamado. E o chamado 2, ó, não existe, só tem o chamado 1. Então a gente fez as 4 operações, né? A consulta, tanto a lista de todos os chamados como um chamado apenas, criou um chamado, atualizou um chamado e deletou um chamado, tá? O autoincremento funcionou, né? A gente passou 0 e ele colocou o próximo ID disponível. A gente só não testou aquela regrinha de validação, né? Se o assunto ele está preenchido. Vamos testar isso então? Eu vou usar aqui como request o chamado 1, né? Deixa eu passar o número aqui, né? Senão não vai dar certo. Vou pegar apenas o chamado 1.
vou usar como request. Eu vou tirar aqui, então, qualquer referência ao chamado 1. Aqui também tem. Não tem nada ali. Beleza, tirei todas as referências ao chamado 1. Estou passando o 0 aqui, só que eu vou apagar o assunto. Tá? Deixar vazio e tentar cadastrar isso. Vamos ver se a validação vai funcionar, né? Então o método vai ser post e eu vou executar. Voltou status 400, tá? Indicando que deu algum erro na sua solicitação. E voltou o erro aqui, ó, assunto vazio. Então deu certo nessa validação, tá? Eu tenho que passar algum assunto aqui. Então, assunto teste. Vou tentar novamente. Agora ele aceitou. Então ele passou tanto na nossa validação como na nossa determinação. Agora eu vou fazer mais um teste. Eu vou colocar aqui assunto teste 2 e a gente vai tentar cadastrar novamente. Só que eu vou colocar um breakpoint lá na nossa classe de determinação e validação. SC24, na classe de validação, método execute. Vou colocar um break aqui. E vou na outra classe também, na classe que set id, essa daqui, método execute, e vou colocar um break aqui também. Agora vamos voltar lá para o Gateway Client e vou tentar cadastrar um novo chamado. Ele abriu o debug, primeiro ele passa aqui na validação. Então o que ele tem aqui? Você pode dar uma olhada nos valores. Ó. Node Key, aqui tem uma tabela de chaves, o que tem aqui? Tem mais um hash ali. E o que a gente está passando? A constante aqui do campo assunto, tá? Então vou executar esse método para ele obter os dados. O que voltou aqui? Voltou um registro que a gente está cadastrando, né? Tá, o chamado ID está zerado, tem o assunto, descrição, tem os nossos campos aqui. Beleza? Vamos seguir aqui. Ele pega o objeto de mensagem, seta aqui aquela estrutura de mensagens, tá? Caso a gente precise. Ele vai dar o loop aqui. Assunto está vazio? Vamos lá, assunto está vazio? Não. A gente passou alguma coisa aqui, então ele não vai entrar na validação. E como a gente só tem um registro, tá? A gente está tentando cadastrar apenas um chamado, ele sai fora. Vou apertar F8. Agora ele passou na determinação. Vamos consultar aqui os dados. O que voltou aqui? Apenas uma linha, que é aquele mesmo chamado que a gente está tentando cadastrar. Eu vou chamar aqui, então, para saber qual que é o número máximo, né, de chamado que tem ali. Voltou 2, porque eu cadastrei 2 chamados, né? Então tem 2 ali. Vou somar mais um, o próximo é o 3. E vou dar um loop naquela tabelinha de chamados que está passando aqui. Como eu estou cadastrando um, só tem um. E o chamado está vazio. Ó, chamado ID está 0. Então ele vai setar o próximo chamado, que vai ser 3, e vai atualizar, tá? Que é dessa forma aqui. Pronto, atualizei, ele vai somar 1, né? Caso tenha mais de um chamado, vai ser o 4, né? Como não tem, ele só termina o loop e segue em frente. Vou apertar F8 e pronto, ó. Cadastrou o novo chamado. Concluindo, pessoal, a gente viu então como criar um CRUD usando o CDS-View e BOPF. A gente criou também uma validação para saber se o campo está preenchido ou não. Criou uma lógica de autoincremento. Se a gente não passar, ele vai pegar o próximo ID disponível. Ali também você poderia usar objetos de numeração, tá? Para pegar o próximo ID disponível. Funcionaria da mesma forma. E a gente testou, né, as 4 operações básicas ali. Consulta, criação, atualização e exclusão de um objeto qualquer, um registro numa tabela. Não esqueça de olhar a descrição do vídeo também, eu vou colocar a lista de transações que eu utilizei,
a implementação daqueles dois métodos de validação e de determinação do ID, e também vou colocar o link da documentação daquelas anotações de Object Model, tá? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários e até mais.